meus amigos, vamos falar do Esquadrão. Amanhã tem partida lá em Porto Alegre contra o Internacional. Mas a verdade é que o jogo dessa última quarta-feira ainda não acabou. Tem partidas que duram muito mais do que 90 minutos. Eu peço a todos que olhem o lance. Se isso não foi para cartão vermelho, isso influenciou diretamente. Você acha que 11 contra 10, com 30 segundos de jogo, você acha que nós teríamos mais probabilidade de vencer ou não? Júnior Alonso passou batido pela arbitragem, mas Canu não. Eu vou tirar o cartão amarelo e vou sancionar com o vermelho com a possibilidade real de gol, ok? Perfeito. Com um homem a menos, o Bahia não foi páreo pro Atlético Mineiro, 3-0. Mas o jogo continua nos bastidores. Além de entrar com uma representação formal na CBF, o Bahia também publicou uma nota afirmando estar preocupado com o erro de decisão na entrada sofrida por Michel Araújo e apontou uma falta de critério na arbitragem brasileira. Na nota, o Bahia comparou o lance de Michel Araújo com o de Plata, do Flamengo, que foi expulso no mesmo dia contra o São Paulo por uma entrada parecida em Arboleda. E citou ainda que o clube teria sido novamente prejudicado após reclamações públicas do adversário. Primeiro contra o Grêmio e agora contra o Atlético, que havia criticado a arbitragem na rodada anterior. Sabe o que vai acontecer? Nada. E no próximo, nós vamos tudo fazendo de acordo com quem foi prejudicado, vamos tentando. Esse é o futebol brasileiro. E para espantar essa frustração, o melhor remédio é o triunfo. Sábado, o tricolor volta a campo no Beira-Rio contra o Inter. Para a partida, o time deve ter mudanças. Mingo cumpriu suspensão, Caio Alexandre deve ser relacionado e Pulga e o William José devem voltar ao time titular. Eu preferi tirar o William hoje e tê-lo uma possibilidade no jogo do Beira-Rio mais inteiro do que colocar eles 90 minutos hoje. O Pulga, ele está voltando de uma lesão de longo período, então ele foi no limite e era muito arriscado colocar o Pulga de início. Pois é, meus amigos, vamos falar desse jogo de domingo, mas antes, fechando essa situação de arbitragem, o Bahia realmente foi a público, né? Vai fazer uma representação formal na CBF, também soltou essa nota pública aí, meio que repudiando, né, a atuação da arbitragem, criticando a falta de critério também. E aí eu quero saber de vocês, acertou o Bahia com esse posicionamento público aí contra a arbitragem? Eu acho o seguinte, que como disse o Rogério, não vai dar em nada. Isso aí é só forma para a torcida, não, o time está interessado, não vai dar nada. Nós estamos discutindo aqui, a arbitragem brasileira, não foi nesse jogo não, são vários jogos, muitos erros. E quem está apitando os jogos, na sua maioria, é o VAR. O VAR interfere no jogo, o jogo todo. Ajuda às vezes, mas atrapalha muito também. A arbitragem brasileira precisa seguir o modelo europeu, o juiz ser a profissão árbitro de futebol. Aqui não é, aqui o cara tem um bico, vai lá apitar o jogo no final da semana e faz um bico. Mas na Europa o cara é profissional, o cara é árbitro de futebol. Enquanto isso não houver, a gente vai ter essas dificuldades aí, como o Rogério falou, apesar que o Bahia também já foi beneficiado. Todo mundo o juiz não vai lá para ir apitar contra o Bahia. É que ele é fraco mesmo, então você tem que entender isso. O juiz é fraco, tem poucos juízes bons no futebol brasileiro. Interessante o seguinte, né? O Rogério Ceni, que há poucos dias, na coletiva, pós-jogo, acho que foi Bragantino, elogiando, elogiando entre aspas, mas falando que deveria ter mais paciência com os árbitros, porque os jogadores, que realmente eu concordo, os jogadores são muito chatos mesmo. E o treinador também. Tony, eu dava cartão a todo mundo. Qualquer decisão é aquele bolo ali que a gente acabou de ver. E o Rogério reclama muito também, o jogo todo. Mas todo mundo reclama. Mas é o que eu estou lhe dizendo, não pode falar isso, porque ele reclama o jogo todo. Quer arbitragem que está ali perto dele, ele para o... Mas não é só ele, todo mundo reclama. Não, é o que eu estou dizendo, mas então não diga. Ele diz sempre que está sendo prejudicado. Não, ele não disse sempre. Estou dizendo, olha só, na minha condução. Ele fala que eu queria dizer o seguinte, no jogo passado, ele estava, até certo ponto, elogiando a arbitragem, pedindo paciência. Por quê? Porque ele percebia que a gente está vivendo um momento ruim da arbitragem. Aí, no jogo posterior, ele já vem reclamar da arbitragem. Exatamente. O Cássio fez um depoimento maravilhoso também, pedindo que a gente precisa se juntar para poder resolver essa questão da arbitragem no Brasil, porque os árbitros... muitos discursos né? nessa linha. Então, os discursos que o Cássio faz num dia, amanhã já pode ser outro. O resultado é que a gente está vivendo realmente um momento muito ruim com a arbitragem brasileira e alguma coisa precisa ser feita. O fato do Bahia ter entrado um recurso, solicitação, um pedido, não vai adiantar nada. Vai ficar por isso mesmo, porque não muda nada.
E é aquilo mesmo, meu querido Tony. Agora me chama a atenção um pouquinho também o fato de que, como o Bahia falou, né? O clube vem e reclama publicamente, no jogo seguinte o erro de arbitragem, suposto erro de arbitragem, favorece esse clube que reclamou. Não foi só com o Bahia isso. A gente está vendo isso acontecer em alguns momentos ao longo desse Campeonato Brasileiro. É mais uma situação que gera O próprio chateação. Atlético Mineiro saiu reclamando horrores do jogo contra o Internacional. Sim. Né? Agora é então, engraçado, viu, Jota? São Paulo mesmo foi expulso por conta disso. Quando você é beneficiado, você fica quieto, né? Quando você é beneficiado, isso você que eu fica fico quieto. indignado. Porque o juiz erra para todo mundo. Ele não vai entrar em campo para prejudicar o Bahia. Ele erra porque ele é fraco mesmo e erra. Tem poucos juízes hoje no futebol brasileiro que apitam bem. E todos eles têm aquela bengalinha do VAR, que sabe que o VAR vai ali, conserta e fica por isso mesmo. Então, a questão da arbitragem, eu já não falo mais absolutamente nada sobre isso, porque todo jogo Fala você tem falando dificuldade. aí agora. Que tem dificuldade. Eu gosto muito do futebol inglês. Sabe por que eu gosto do futebol inglês? Pela organização, principalmente. Você não vê hábito nenhum o técnico em cima reclamar, você não vê jogador reclamar. Aqui qualquer falta, vai todo mundo em cima do juiz. Qualquer coisa em cima do juiz. Quer dizer, aí os treinadores ficam ali lá também incentivando. Tem que acabar com isso, Pra gente falar de campo e bola, deixa eu passar a bola para Tony Júnior para falar dessa situação. Porque foi muito bem pontuado pelo Eliseu e também pelo Jota. Assim como o Bahia, outros clubes já fizeram notas de repúdio, a CBF, a comissão de arbitragem. E como o Rogério disse, não resolveu nada. Beleza. O Rogério achou que o Bahia foi prejudicado. Aqui são interpretações sobre o lance do Canu, da expulsão. Na minha opinião, o lance foi... o Biel ficaria livre, o lance está na tela aí, o Biel fica livre. Bernard. É o Bernard. É o Bernard? Perdão, se parece, né? A gente acaba... Interferiu no lance. E aí o Bernard ficaria livre, o Canu fez a falta e em outros momentos, sem o VAR, por exemplo, o juiz daria o cartão vermelho, não é isso? Porque ele sairia de frente pro gol e com condições claras de finalizar. Ninguém sabe, ninguém está dizendo aqui, torcedor, que o Bernard faria o gol. Sim. Mas em outros momentos, sem o VAR, o juiz, né, o árbitro da partida, poderia... daria o cartão vermelho. Mas, enfim, é seguir. Agora é outra partida, amigo. E tem que... O que o Bahia precisa é vencer fora de casa. E simplesmente isso. Acabou. Não tem muita história, não, porque outros clubes estão sendo prejudicados, como o Bahia foi prejudicado em outras oportunidades. E lá na frente... pode acontecer de novo. Agora, para esse jogo do Inter, a gente deve Davi ter... é o árbitro, né? Davi de Oliveira Lacerda, rapidamente. Isso, diga, Jota. É um árbitro que, quando começou, gostei muito da atuação dele. Aí vai... O Rogério criticou mais o VAR do que ele, né? Falou mais de trás. Justamente, eu vou com você nessa questão de que a interferência do VAR está prejudicando muito também a atuação dos árbitros. Ontem, por exemplo, o Reinaldo do Mirassol, ele saiu dizendo que acho que foi Klaus ontem, não foi? Disse, era um dos melhores árbitros que nós tínhamos aqui, mas hoje ele se perdeu. Então, eu acho que a condução do VAR está fazendo o árbitro se perder, que o Davi de Oliveira Lacerda, para mim, no início, eu digo, esse cara vai ser um bom árbitro aí, logo vai estar na FIFA. Eu gosto do Klaus. E agora a gente já não vê mais essa mesma atuação. Klaus é um bom juiz, eu gosto dele. Pois é. Agora, sobre campo e bola, pensando nesse jogo do Internacional, Canu tá fora, expulso, mas o Mingo volta, né, cumpriu suspensão, e a gente deve ter no ataque, como a gente ouviu o Rogério Ceni aí no fim da reportagem falando, poupou ali o Pulga, que tá voltando de lesão, foi utilizado um pouco além no jogo contra o Bragantino, e também o William José, que é um jogador que a gente sabe de um porte um pouco mais pesado em campo, né? Aquele 9 um pouco mais 9 tradicional, também está aí um pouco mais apto fisicamente já para esse jogo do Inter, devem voltar também para essa dupla de ataque. Quando ele fala em poupar, parece que o jogo do Internacional vale mais pontos do que o jogo do Atlético. Parece que vale 6 pontos um jogo, o outro vale 3. Poupar o quê? Por que poupar? Botar ele para jogar, o William José vem numa crescente. Sim. Você não pode parar o cara. O cara vem numa crescente, vem tendo as oportunidades, tem feito gols, mas eu não entendi nesse negócio de poupar. Eu não consigo entender, não, sinceramente. Acho que foi mais a questão física mesmo, né? Para não estourar. Mas assim, eu até entendo até certo ponto. Eu acho que você precisa ganhar o jogo. E para você ganhar o jogo, você tem que dispor do que você tem de melhor no seu primeiro momento. Tá? Claro, tudo bem. Eu vou entender na questão do Everton Ribeiro, que terminou a expulsão do Canu, até terminou prejudicando o Rogério
na possibilidade de ele utilizar o Everton no jogo. Ribeiro. Ele teve que mudar a função que ele... Estratégia. Estratégia. Então, assim, eu acho que ele tinha que dispor do William José, que a questão motivacional é muito importante. Tá bem, o cara vem de 2 gols, o cara tá começando a fazer gols, tem jogado bem. Então, acho que não tem sentido. O Bahia não tá mais fazendo Copa do Brasil, não tá mais fazendo Libertadores. Mas agora é só o brasileiro. O calendário tá num ritmo semelhante, né? Porque tá domingo, quarta, sábado. Pois é. É praticamente um calendário de 2, 3 E se ele colocasse essa disposição do William, que ele estou me referindo ao William, porque ele também se referiu ao William, e que é o meu ponto de crítica. Se ele tivesse colocado e o cara tivesse feito o gol, dava para descansar o cara no segundo tempo? Não poderia ter sido, por exemplo? A depender do recorrer da partida? Não, o cara está penalizado, então, assim, ele está fazendo gol, está sendo penalizado porque está fazendo gol. Né? Se ele vem numa crescente dentro do Bahia, fazendo gols, por que poupar o cara? Não tem nada a ver. Se ele entendeu que o William, com o departamento do Bahia, fisiológico, entre outros, poderia estar com o CK alto, como a gente chama, né? Sim. Porque no tempo da Eliseu não existia CK alto. Não, tem a seca com 2 gelos. 2 pedrinhas de gelo. Não tinha o tal do CK alto. Enfim, já que ele utilizou o departamento fisiológico utilizou dessa situação, que o William poderia estar com a parte física comprometida, ele teve que ir com a situação do Canu, tentar reverter ali no jogo, e acabou o resultado vindo daquela maneira. O Bahia foi goleado lá na Arena MRV em Belo Horizonte. Mas agora, contra o Inter, vai ter que reverter, vai ter que utilizar os titulares. Vamos dizer assim. Claro. Se o Rogério acredita que ele tem que ter um time, ele não tem um time titular, ele não tem uns 11 titulares, ele tem um elenco, como ele gosta de dizer, que esse elenco pode ser rodado, a depender como o seu adversário vai atuar, ponto, beleza. Tem diversos treinadores no Brasil já fazendo isso. Mas é preciso entender que a motivação do jogador, né? O atacante, quando está fazendo gols. William José, inclusive, já falou sobre isso, né? Que quando a bola chega com qualidade, ele vai finalizar e a probabilidade é de ele, enfim, utilizar o que ele tem de melhor no momento. Com certeza. Agora, por exemplo, ele diga, João, se mantém muito convicto nas suas ideias. E isso nos fez a gente até chamar Rogério Ceni de teimoso, né? O ano passado ele foi até mais teimoso do que esse ano. Mas ainda tem, assim, um percentual de teimosia. Por exemplo, a gente viu que Cauli entrou bem no jogo contra o Bragantino, entrou bem, no pouco tempo que teve em campo. Mas já era para chegar e dar essa confiança para o cara. Não, deixa ele gradativamente ir buscando esse recondicionamento de voltar a ter aquele futebol que a gente precisa. Então, acho que é isso que faz também, às vezes, Rogério, se perder na condução da tomada de decisão que eu te falei, você sabe. E agora, falando sobre o meio-campo, ainda tem uma boa novidade, que é o Caio Alexandre, né? Ele viajou com o grupo para essa dobradinha fora de casa, não foi relacionado contra o Atlético Mineiro, então deve pintar agora para esse jogo no Beira-Rio contra o Inter. Imagino que não como titular, mas aparecendo como opção ali no banco de reservas. Mas como a gente destacava até, Eliseu, no começo do programa, né? O jogador que para a estrutura do Bahia é muito importante, né? O retorno dele é muito positivo. Ele é aquele jogador que eu sempre brinco, é aquele correio, né? Ele vai, entrega a carta a domicílio, ele mesmo vai buscar a carta e volta para cá. É bem isso, Ele entrega a carta e vai buscar a carta. E fica naquela coisa ali, mas ele sai bem com a bola. Ele tem essa transformação de um lance complicado, ele limpa o lance. Ele tem essa coisa. Né? Boa, não? Ele é um cara da pré-assistência, né? E faz bem isso. Faz entrega a domicílio, ele vai e bosta, ele dá a carta e vai buscar a carta e volta com a carta e vai para cá e vai para lá. Né? O Acevedo, ele também faz bem essa função. Ele só não tem, talvez, a aproximação que o Caio tem, a qualidade desse passe, essa transição. Que quando o Mingo e o David Duarte constroem naquela saída ali, por exemplo, de um tiro meta cobrado pelo Ronaldo, que a bola é curta, a bola sai no Caio. Ela não sai dos zagueiros, ela sai centralizada no Caio. Ele desce para fazer essa construção. O Juba sai, fecha no meio, dá amplitude pro Jean correr, perfeito. Não é isso? E o Pulga lá na frente. De repente, com essa volta do Caio, eu não sou de muito analisar taticamente, não. Eu sou repórter. Eu tô aqui para reportar. Eu tô aprendendo com vocês. Vamos sintetizar. Ele é o SAMU do Bahia. Complicou, ele vai lá e pega o doente e vem para cá. Ele desconstrói e ele sai bem com a bola. Você vê que ele está sempre livre. Ele consegue movimentar bem naquele setor ali. Vai ser uma volta importante, né? Porque a gente ali, aquele meio de campo, Everton, Jean e Caio, muito importante, acostumado, mas claro, como você bem pontuou, não está na hora da gente achar que ele já vai ser a solução para esse jogo. E a depender do momento do jogo, né, Jota? A depender do momento do jogo contra o Inter, como é que vai estar o momento? Por exemplo, o momento que o Rogério teve que mexer o Atlético, ele teve que optar
né? Entre os jogadores que poderiam atuar ali, o Canu recompor o Canu, enfim, o Rezende recompor o Canu e o Pulga para poder sair com mais velocidade, não é isso? Mas contra o Inter, como é que vai estar o jogo naquele momento ali para se utilizar o próprio Everton, que você citou, Jota, que é uma qualidade, né? Mostrou a qualidade no segundo tempo contra o Bragantino, tempo, né, não é isso? Que a bola chegou com qualidade. Eu acho que mesmo em casa o Inter vai dar uma esperada. Eu acho que o Inter não vai se jogar pra cima Pelo do Bahia. momento do Inter, né? Já jogaram, né? Vamos pro quarto jogo no ano, né? Já jogaram. O Bahia só ganhou um, que foi aquele, a bola bateu na trave, voltou, bateu na trave. Foi um gol que teve que acontecer. Sabe o que eu acho legal? Mas sempre quando a gente está falando do Bahia, é que a evolução do Bahia. Quer dizer, ou seja, a gente em outras oportunidades não falava como a gente está falando do Bahia, com esse otimismo. A gente sempre vinha aqui no programa, que nós somos mobília aqui, né? A gente está sempre aqui, graças a Deus. Mas o Bahia, a gente sempre tinha algumas dúvidas com o Bahia. Hoje você já não tem. Você já fala do Bahia de uma maneira melhor. Né? Um time para chegar melhor, um time que já está na quinta posição. É uma posição espetacular. É que o torcedor quer sempre mais. Isso, mas tem que cobrar sempre de alguma coisa. Não, tem que cobrar. E o que a gente cobra agora? Não, claro que vai ter. Você cobra uma evolução. No contexto geral, parabéns o que está acontecendo com o Bahia. Parabéns, Rogério Ceni, parabéns a tudo que está acontecendo. Não é à toa que a gente considera no papel o Bahia favorito contra o Inter fora. Justo, mas a gente não vai ficar também cego aqui. Não, a opinião tem que ser dada sempre. Exatamente.